Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando nessa manhã o nosso estudo, nossa devocional na palavra do Senhor, e hoje nós estaremos estudando, trabalhando em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 16, e o tema deste estudo da palavra do Senhor nesta manhã aos nossos corações é as 4 características ou compromissos de um homem de Deus. E quando eu digo homem, eu digo no sentido genérico, o homem e a mulher de Deus. A partir do verso 11 diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até o verso 15. Queridos, nós vivemos dias onde nós encontramos e ouvimos tantas afirmações sobre a qualidade de homens e mulheres, onde a gente ouve que este é um homem de negócio, esses são homens de coragem, homem, no sentido genérico, muitas vezes as mulheres também de sucesso, homens às vezes fracassados, homens de esporte, homem de televisão, homem de paz, homem de guerra, homens de sangue. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele faz essa afirmação: Tu, ó homem de Deus, e o que seria, o que seria esse homem de Deus, como nós podemos conhecê-lo, quais são as suas marcas, o que rege a vida de um homem de Deus. Como eu disse, nós temos homens em todos os setores, de esportes e negócio, mas o que é esse homem de Deus? Quem é esse homem de Deus? E Paulo, ele fala aqui sobre 4 compromissos, ou 4 formas como esse homem ele é conhecido, e nós podemos conhecê-lo. E Paulo vai usar 4 verbos. Ele usa o verbo seguir, o fugir, o guiar, e o guardar e o combater. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que esse homem de Deus, ele é conhecido por aquilo, em primeiro lugar, pelo primeiro verbo, por aquilo que ele foge. Na verdade, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge, que ele busca fugir. Paulo, ele diz: Tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas. E quando nós olhamos em todo o contexto da palavra de Deus, quando Paulo está orientando a Timóteo, nós vamos ver do que um homem de Deus ele foge.
né? Paulo, ele diz, é um homem que foge da inveja, é um homem que foge de difamações, do amor ao dinheiro, sobretudo, até porque Paulo ele vai dizer que aqueles que se entregam à maldade e à avareza, que é esse amor, né, sobremaneira ao dinheiro, atormentam-se a si mesmos e caem no laço do diabo, né, caem em condenação, né? Então, um homem de Deus, ele não é um homem apegado às coisas materiais, né? Ele foge do mal, do pecado, ele foge do erro, ele não ama o dinheiro, né? Ele não ama as coisas materiais, ele não ama a matéria, mas é um homem que ama ao Senhor, é um homem que tem a sua vida, né, dedicada e o seu amor da sua vida ao Senhor, a Deus, ao Senhor Cristo Jesus, né? Ele é um homem que busca uma vida santa e, como diz o próprio apóstolo Paulo, e sabe que a piedade, né, uma vida de piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, né? É o maior lucro da sua vida, é uma vida de piedade, né? É uma vida aos pés do Senhor. E ele diz que alguns nessa cobiça, né, e essa cobiça aqui de coisas materiais, de matéria, de quererem ficarem ricos, se desviaram da fé, né? Muitas pessoas são escravas de Mamon, né? Prostram-se, vivem diante desse ídolo, né, chamado dinheiro. São, como diz o apóstolo Paulo, são ávidas, né, pelo lucro, e mesmo que tenham, né, elas não cessam o desejo de obtê-lo, né, e muitas vezes se enveredam pelo caminho do ódio, da inveja, da cobiça, e o homem de Deus, ele diz que ele foge dessas coisas. E em segundo lugar, esse homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele segue, né? Não só por aquilo que ele foge, mas por aquilo que ele segue. Um homem de Deus é alguém que segue. E Paulo diz aqui o que ele segue. Paulo diz a Timóteo: segue a justiça, a piedade, o amor, a fé, a constância, o amor, a mansidão, né? Um homem de Deus é um homem que foge do pecado e ele segue a virtude. É o homem que está em busca de uma vida de virtude, né? Ele abomina o mal e busca aquilo que é justo, né, que é reto, né, como diz a palavra de Deus. A justiça, ela é mais valiosa do que o ouro e a prata. Ele foge de uma vida promíscua e de uma vida impura e segue a santidade, a pureza, né, como a palavra do Senhor nos diz, né, para o seu povo: sede santo, como eu sou santo, né? Alguém separado, é alguém que segue esse sentido de ser separado para o Senhor, né? Separado para o uso exclusivo do Senhor, o nosso Deus. É um homem que foge da incredulidade e segue a fé, é um homem que cheio de fé, né? A fé genuína, a fé no Senhor. Ele se deleita na palavra de Deus, a lei do Senhor para a sua vida, né? É luz, é lâmpada, né? É caminho, né? É luz para os seus passos, né? No seu caminhar, no seu viver diário. Ele foge das mágoas, ele foge dos ressentimentos, das divisões, e segue o amor. Ele diz que ele segue o amor, uma vida de amor, né? Que é o maior, né? O primeiro dos mandamentos, o amor a Deus, né? E
ao próximo, né, como a si mesmo. Ele foge de um estilo de vida inconstante, né? Ele foge da inconstância, né? Então o homem de Deus, ele foge de um estilo de vida inconstante, né? Como aqueles que correm atrás do vento, e segue a constância, né? Ele é firme, né? Ele não é levado de um lugar para o outro. O inconstante é esse, né? Um dia ele está ganhando o mundo, um dia ele está ali cheio de fé, um dia ele está ali com todo o ímpeto, e no outro dia você precisa tirá-lo ali do chão, tirá-lo muitas vezes ali do inferno, das trevas, né? Essa inconstância. Um dia está cheio de fé, outro dia, né, precisa tirá-lo ali do próprio inferno, né? Levantá-lo. Essa inconstância não é um momento só, né? Não é algo esporádico na sua vida, né? Mas essa inconstância, né, de forma constante no seu viver. Ele foge também, ele diz aqui, né, do destempero emocional, né, e segue a mansidão, né, não muda, né, ele tem esse equilíbrio emocional, não é um destemperado emocional, mas ele segue a mansidão. Em terceiro lugar, o homem de Deus, ele é conhecido não somente por aquilo que ele foge, por aquilo que ele segue, mas por aquilo que ele luta, por aquilo que ele combate. E Paulo, ele vai dizer: combate o bom combate, Timóteo, toma posse da vida eterna, né? Toma posse da vida eterna, combatendo o bom combate. E o homem de Deus é um homem que vive em luta, é um homem que vive essa batalha, esse combate, né? E quando nós olhamos para o contexto naquele tempo, né, como nos dias de hoje havia falsos mestres ali espalhando heresias na vida da igreja, e no contexto cristão, onde Timóteo pastoreava, onde Timóteo pregava o evangelho. E Timóteo, como homem de Deus, ele deveria entender ali, Paulo diz que a vida cristã, ela é uma luta, ela é uma batalha, né? Sem trégua, sem fim, ela não tem fim, né? Sem pausa, não há descanso e contra o erro, né? Contra o erro, contra as falsas heresias, contra aquilo que era contrário à verdade. E, pelo outro lado, ele deveria ser um promotor, né, dessa verdade, falar dessa verdade, né? Então, o combate é o combate contra o erro, o combate contra aquilo que não provém de Deus, todo erro, todo engano, este é o bom combate. E Paulo, ele vai dizer que ele, Timóteo, assim como nós, como soldados de Cristo, que fomos arregimentados, que fomos chamados, nós fomos ali chamados para combater o combate certo, com a motivação certa. Por quê? Porque há muitos que entram, muitas vezes, e estão numa luta errada, estão lutando por coisas erradas, né? Com armas erradas e muitas vezes com motivações totalmente equivocadas, né? Muitos estão lutando por pessoas, estão lutando por ideologias, por filosofias, pela matéria, estão lutando por pessoas, por poder, por riqueza, por bens, e muitas vezes em detrimento às suas vidas, o seu casamento, a sua vida espiritual, o reino de Deus, a sua própria vida espiritual, sua vida de oração, ela fica aquém. E Timóteo,
ele diz a Paulo que ele não deveria estar lutando, que ele não deveria estar pelejando, brigando ali numa causa pelo dinheiro, mas combater em defesa da fé verdadeira. E nessa batalha, Paulo diz em favor da fé, ele deveria ali tomar posse da vida eterna. À medida que ele batalhava pela fé cristã, em favor da fé cristã, ele estava tomando posse da vida eterna. Ele deveria estar ali convicto, né, como nós, e seguro daquilo que Cristo tinha feito por ele. Convicção daquilo que Cristo tinha feito por ele ali na cruz do Calvário, a salvação do Calvário, né? Ali aquilo que Cristo realizou, né? Ali na cruz do Calvário, o justificando, ali o salvando, ali manifestando a sua graça e aquilo que ele, Cristo, fez nele, né? Não somente por ele, mas nele, na sua vida, né? Uma vida agora transformada, né? Uma vida agora servindo ao Senhor, uma vida que ama a Deus, né? E deveria então sair bravamente em defesa da verdade, né? Não deveria se calar, mas combatê-lo. Então, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele combate, né? O bom combate, né? O combate verdadeiro, né? O combate que vale a pena, o combate que verdadeiramente traz frutos, né? Para a vida eterna, que traz frutos para o reino do Senhor nosso Deus. E em quarto e último lugar, ele diz que esse homem de Deus, ele é conhecido aqui pelo quarto verbo, que é guardar. Ele é conhecido por aquilo que ele guarda. Paulo, ele diz a Timóteo que guardes. Timóteo, guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos obreiros ali, né, haviam, juntamente com Paulo, nesse contexto de Timóteo, haviam se desviado do caminho, né, como Demas, que amou o presente século, né? Outros haviam se intoxicado ali com a soberba, como Diótrefes, na qual entrou e aderiu a heresias e acabou indo por caminhos tortuosos, caminhos que não eram da sã doutrina, caminhos que não eram do Senhor, mas Paulo ele diz que o homem de Deus, ele deve guardar o mandamento, e esse mandamento é um mandamento imaculado, é um mandamento puro, é um mandamento de Deus, irrepreensível, de forma irrepreensível, né? E o mandamento de Deus, a palavra de Deus, né? Ele diz que ele deveria estar guardando esse mandamento e vivendo ele de forma irrepreensível, né? Não dar motivo, não ter ninguém que possa repreendê-lo, né? Isso significa muito, né? Estar vivendo, estar transmitindo em atitudes verdadeiramente aquilo que se prega, né? Aquilo que se fala, né? Aquilo que verdadeiramente nós anunciamos que somos, né? Através da nossa fé em Cristo Jesus, né? Eles vivendo de maneira irrepreensível até que momento? Até o final, né? Muitos outros haviam deixado, muitos outros haviam ficado pelo caminho, mas Paulo ele diz até que momento? Até o final, até a volta de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, até que Cristo voltasse. Então, um homem de Deus, queridos, é esse homem que ele não barganha, ele não negocia com a verdade,
mas ele vive a verdade. Ele proclama a verdade e ele vive essa verdade. Ele busca viver essa verdade no seu dia a dia, no seu viver. Um homem de Deus, ele não transige os absolutos de Deus, né? Ele não barganha de forma nenhuma. Um homem de Deus, ele não se rende à tentação do lucro fácil, o lucro barganhado em nome da fé. Não, de maneira nenhuma. Um homem de Deus, né, ele não abastece o seu coração com ilusões transitórias que o mundo ele pode oferecer, né? Ele tem consciência, ele tem certeza de que esse mundo passa, assim como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Então, o homem de Deus é esse homem que ama a palavra, é um homem que guarda a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra imaculada, né, imarcessível de Deus, né? Então, a igreja, né, o mundo, ela pode estar e está, né, cheia de homens e mulheres, né, homens de negócio, de educação, homens de esportes, homens até religiosos, né, mas o que Deus deseja é verdadeiramente encontrar nas nossas vidas, né, na minha vida, na sua vida, é verdadeiramente um homem de Deus, né? Nós vemos aquele texto ali onde a sunamita, ela olha para Elias que passava ali todos os dias próximo a ela, e diz que ela olhava para ele e dizia-lhe ao seu marido: ali está indo um santo homem de Deus. Ela via aquele homem como um homem de Deus, um profeta como um homem de Deus. O homem de Deus, ele foge do pecado, ele segue a justiça. O homem de Deus é aquele homem que combate o bom combate, e é o homem que guarda, a palavra, ele vive a palavra, ele pratica a palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar a graça de vivermos, de sermos uma igreja, aonde o mundo olhe, não dentro de um templo, mas no nosso viver diário, no nosso cotidiano diário, e ali olhar e identificar que ali está um homem, ali está uma mulher de Deus, do Deus verdadeiro, Deus trino, o Deus de toda graça. Que o Senhor possa nos capacitar e nos agraciar. Vamos orar. Pai de toda glória, nós te bendizemos, nós te glorificamos e queremos, ó Pai, em nome de Jesus, estar te bendizendo, ó Deus, porque aprove, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, nos chamar, a nos salvar, ó Deus, revelar, ó Deus, a tua verdade, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, a tua justiça, ó Deus, nas nossas vidas, que nos justifica, que nos santifica, que nos faz, ó Pai, filhos do Senhor, nos faz homens e mulheres do Senhor. Pai, ó, nós pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando, ó Deus, como igreja, a estarmos, ó Deus, manifestando, ó Pai, estarmos, ó Deus, vivendo, a estarmos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sendo, ó Deus, reconhecidos, ó Deus, não como homens, ó Pai, segundo o Senhor, ó Deus, esse mundo, mas muito além, que possamos, ó Pai, sermos, ó Deus, reconhecidos, ó Deus, como homens e mulheres do Senhor, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, reflitam, ó Deus, a tua glória, a tua pessoa, ó Deus, e manifeste, ó Deus, a tua salvação, ó Pai, para, ó Deus, tantas pessoas que ainda não conhecem, ainda estão, ó Deus, tendo seus referenciais, seus modelos de homens, com tantas outras coisas, com tantos outros
ídolos, ó Pai. Nos capacite, nos agracie para a glória e para o louvor do Teu nome, é que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor.